dia a todos. Bom dia. Meus irmãos, nós estamos aí no período de férias, né? Então, aí nossa EBD está funcionando de forma reduzida. Os adolescentes, crianças até 8 anos, tem uma classe. E aí, dos adolescentes para cima, pré-adolescentes, todos ficam por aqui, inclusive a classe de catecúmenos. Isso até o mês de janeiro. Retomamos no dia 6 de fevereiro com a escola dominical, com a abertura. Então, por enquanto, nós vamos fazendo assim. Há vários irmãos que estão viajando e, pela graça de Deus, né, esse ano estão podendo fazer isso. E oramos por eles também, para que tenham um descanso. E oramos por vocês também, que estão aqui conosco, né? Que também possam ter o descanso, seja em casa ou seja viajando. Bom? Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 10. Estamos na sequência ainda desses estudos sobre o livro de Gênesis, como tudo começou, né? Hoje, capítulo 10. Então, quero ler para vocês, então, essa lista de genealogia. Diz assim: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate, Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarquis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações e suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti, Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acabe, Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou a Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patruzim, a Casluim, da onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Gigazeus, aos Hebeus, os Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Gemarreus e aos Emateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerá, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e suas terras, em suas nações, a Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Jeter e Mas. Arfaxade gerou a Salá. Salá gerou a Éber.
E Éber nasceram 2 filhos. Um teve o nome de Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almadá, a Selefe, a Azar-Mavé, a Gerá, a Adorão, a Zual, a Diclá, a Obal, a Abimael e Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. E habitaram em Messa, indo para Sefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. Amém? Primeira coisa que a gente não se anima muito é com genealogia, né? Você já começou a ler a Bíblia e se deparou com crônicas, com números e outros lugares onde tinha o nome dessas famílias e por vários capítulos às vezes. E você disse, mas vou dar um jeito de passar por aqui. Não é muito importante isso. Mas se na Bíblia nós temos essas genealogias, elas são importantes. Nós temos alguns princípios, né? Porque estão na Bíblia essas genealogias. Elas têm um propósito. Elas não foram colocadas ali para você escolher nome para o filho de vocês, né? Aliás, não tenho visto muito nome assim, a não ser aqui do Abimael, né? Que é alguém que eu conheço, outros eu não conheço nenhum. Mas vocês aí, aquelas mulheres que ainda querem ter filhos, você pode procurar nessa lista aqui. São muito bonitos, né? Ache um nome e pode colocar no seu filho. Mas elas não animam muito a gente, porque, de fato, parece que não tem nada a ver com a gente, né? Está longe, não sabemos nem o porquê do motivo de estar aqui, mas a Bíblia tem um propósito, né? Ter essas genealogias, e principalmente dessas 3 famílias, é muito importante você saber disso. Mas só para a gente começar assim, por que é que o povo de Deus é chamado, lá no Velho Testamento, de israelitas? Por quê? É bem simples, gente. Não é... O que veio de quem? Jacó. De Jacó, que o nome dele foi transformado para Israel. Muito bem, isso aí é o motivo deles se chamarem israelitas. Por que eles são chamados de judeus também? Oi? Porque eles vieram de uma tribo do filho de Israel, né? Tribo de Judá. E eles então são conhecidos como judeus. Mas por que eles são chamados também de hebreus? Porque vem, não, vou falar. Porque eles são descendentes de Éber, que também são descendentes de Sem. E aí também são chamados de semitas, né? Então hoje você já sabe por que o povo de Deus no Velho Testamento tinha pelo menos 4 identidades: os semitas, que veio de Sem, os hebreus, porque vieram de Éber, os judeus, porque vieram da tribo de Judá, e chamado de israelitas, porque vieram de Israel, o nome da qual Deus mudou de Jacó, que era de enganador, para príncipe. Então, a Bíblia tem essas questões que nós precisamos entender. O capítulo 10, ele está meio que fora da sequência exata, mas tem um objetivo, seria mais ou menos assim.
capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12 e aí então capítulo 9, né? Desculpa, capítulo 10. Então a sequência ela está um pouquinho fora, mas não é sem motivo. É porque o capítulo 10 ele vai preparar o leitor para a chegada de um personagem que agora seria proeminente. Quem é esse personagem que chega no capítulo 12? Quem é? Abraão, né? Depois é transformado para Abraão. Então, a preparação da chegada deste homem, pai da fé, aquele que daria sequência a essa nação poderosa, podemos dizer assim, da qual viriam os oráculos de Deus. Então agora é preparada no capítulo 10, para a chegada desse personagem. Já muitas vezes aqui a gente mencionou, tanto eu, como os meninos do IPEN, como o Alex principalmente, o porquê, ou o motivo, aonde estava Moisés quando estava contando essa história. Vocês lembram disso? Moisés entrou na Terra Prometida? Não. Aonde ele estava quando ele começou a falar, dando discursos para o povo? E é o que nós entendemos. Aonde ele falou para o povo sobre os 5 primeiros livros da... Aonde ele estava? Ou pelo menos o livro de Gênesis. Aonde? Estava no deserto, mas na planície antes da chegada ou da entrada na Terra Prometida. Porque esse povo iria entrar nessa terra? Qual é o motivo e por que nessa terra há outras pessoas morando? O que eles precisam fazer com esses povos se eles não saírem de lá? Aqui nós vamos ver o que a gente chama, né, da Tábua das Nações, ou do Catálogo das Nações. Esse é um poderoso documento que nós temos da Antiguidade, para saber o porquê essas gerações, ou essas nações, elas habitavam nesses lugares. E como foi que, depois do dilúvio, da qual apenas, quantas pessoas sobreviveram ao dilúvio? 3 filhos com suas esposas e Noé e a sua esposa. Então, dessas pessoas que sobreviveram, como que o capítulo 9, verso 1, abra lá um pouquinho. Deus disse para Noé: sede fecundos e multiplicai a terra. Como é que eles multiplicaram tanto assim na terra? Como é que agora já tem tanta gente, tantas gerações, né? Então esse é um poderoso documento, capítulo 10, para falar aonde que foram essas gerações, onde é que eles habitaram, que lugar que eles foram, e principalmente preparando então Moisés, aqueles homens, aquela nação, para entender quem eram seus inimigos e o porquê eles eram seus inimigos. Bom, então vamos entender um pouquinho sobre esse catálogo das nações. Qual o motivo? Então tem um propósito: mostrar o desenvolvimento da história da salvação. Lembre que desde o começo nós estamos falando que o descendente da mulher viria quem? Jesus. De Sete, né, os setitas, né, então veio uma geração até chegar Jesus, aquele que deveria, ou que melhor, que fez toda a obra da salvação. Nós ontem comemoramos o Natal, né? A vinda do Messias, a vinda de Jesus. Então, uma das incumbências de Moisés em escrever Gênesis é mostrar que o filho da mulher nascerá, mesmo que seja perseguido, mesmo que o dragão lá do Apocalipse queira devorar o filho que nascerá dessa mulher. E você já viu nessa história que a gente está contando, que várias vezes esse dragão tentou impedir que da mulher viesse essa descendência, da qual então Jesus nasceria. Então a perseguição do povo de Deus sempre foi muito implacável. Então Moisés está querendo falar o seguinte: olha, o filho da mulher, ele nascerá.
e ele virá por uma descendência específica. E é claro que dos filhos de Noé, quem é que veio, então, dos 3 filhos, o qual foi aquele que nasceu, ou veio a genealogia de Jesus? Sem, porque ele é semita, né? Então, é por aí que a gente vai entendendo, então, um pouco sobre o propósito, qual que é esse desenvolvimento. Como Jesus chegou? Ele tem uma genealogia, ele é o filho de Davi. A gente já viu isso também, que não apenas José, mas também Maria era da descendência de Davi. Então todas essas gerações que se passaram, desde Adão e Eva, Jesus estava em uma genealogia. Havia uma preparação para a vinda do Filho do Homem. Jesus estabeleceu isso. Das 12 tribos, então nós temos no capítulo 12 a entrada de Abraão, depois nós temos a vinda de Isaac, depois nós temos a vinda de Jacó, seu nome sendo transformado em Israel. Nós temos 12 filhos de Israel, da qual um deles é escolhido para que Jesus pudesse vir. E esse foi Judá, o leão da tribo de Judá. E assim a sequência vem. Então é por isso que você vai vendo, não apenas em Gênesis, mas em outras partes da Bíblia, falando da onde Jesus veio, principalmente Mateus e outras listas de genealogia. Jesus veio de uma linhagem, ele foi o escolhido. Houve uma preparação para a sua vinda, o mundo foi preparado, uma geração foi preparada, e Jesus veio. Você pode ver que a partir de os evangelhos não há mais genealogia. Você pode ver que os livros de Paulo não falam mais da genealogia. Por quê? Porque o objetivo da genealogia da Bíblia era falar de onde Jesus veio. A partir dali é o povo de Deus, é a igreja do Senhor. Mas até então é necessário explicar da onde esse Messias viria. Então, nós temos aí o desenvolvimento da história da salvação. Desde Gênesis, para contar, Jesus virá. O que mais? O cumprimento das promessas. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. Mesmo com perseguição, mesmo que o dragão tente devorar o filho da mulher, mesmo que o inferno inteiro se levante, Jesus virá. Então há um cumprimento. O que Deus falou vai acontecer. Então, desde já eu ensino para nós. A Bíblia, o que ela fala, ela cumpre. Deus não deixa nenhuma. Pode até tardar para nós, mas Deus fará tudo aquilo que Ele prometeu. Então confie em Deus. Confie na palavra de Deus, porque ela é verdadeira. Se tivesse alguma coisa nesse livro que fosse mentira, alguém já disse assim que, estudando a Bíblia, encontrou muitos erros, né? Continuando, a pessoa disse, em mim, e não na Bíblia, né? Encontrei muitos erros na Bíblia. Quais? Não na Bíblia, mas em mim, lendo as Escrituras. E é isso que ela faz. A Bíblia é inerrante, quer dizer, não contém erros. Por quê? Porque foi homens que escreveram, claro, mas é porque o supervisor das Escrituras foi o próprio Deus. Foi Ele quem preservou, foi Ele quem chamou Moisés, né, para escrever os 5 primeiros livros e explicar para o povo quem é Deus e o que Ele requer daqueles que o buscam. Então nós temos o cumprimento da promessa, mas também temos a linhagem da mulher até chegar. Jesus é uma das incumbências. Tábua das Nações, um catálogo. Aqui eu já falei para vocês que é algo histórico aqui. É algo que não existe em nenhuma outra literatura. A explicação de como, veja, a história do dilúvio está nas mais antigas histórias fora das Escrituras. Aqui já foi dito, alguns dos
alunos falaram sobre as histórias não bíblicas de um grande dilúvio que aconteceu. Quando as pessoas chegam para algumas tribos indígenas, e como a gente sabe que eles também têm aquilo que a gente chama de tradição oral, passar de pai para filho, as histórias passadas, eles também contam de uma grande inundação. Essa grande inundação aconteceu, e ela tomou conta do mundo inteiro. Ela devastou toda essa terra. Deus destruiu este mundo, podemos dizer assim, para reconstruir novamente. Tamanha foi a afronta que o homem fez contra Deus. Mas havia uma promessa: Deus não destruiria mais a terra desta forma. Então nós temos essa tábua das nações, ou esse catálogo. Para onde foram estas nações que começaram com um homem e começaram com Noé? E que desses 3 filhos de Noé se espalharam e encheram a terra. Para onde eles foram? Quem são esses descendentes? Os europeus são descendentes de quem? Aqueles que foram para a África são descendentes de quem? Aqueles que foram para o sudeste, para a terra ali de Ur dos caldeus, quem são esses? Como é que eles foram povoando todo mundo conhecido? É nessa tábua das nações. É o que a gente chama do capítulo 10, é que nós encontramos essa história. Vamos para essa história então? 5 listas em Gênesis, como é o último, ou melhor, o único documento da antiguidade. São 5 listas agora é a 5ª vez, né, que ele vai falar a respeito desta genealogia, ou destas pessoas aqui. Primeiro, da onde Moisés ele tirou essas fontes para escrever isso? Lembra? Ele está já há muito tempo na frente. O que se passou tudo depois aqui para Moisés chegar? Abraão, Isaac, Jacó, os israelitas. E aonde foi o José, um dos filhos de Israel? Para onde ele foi? Para onde que ele foi levado? Preso, escravo? Egito. Quanto tempo ele ficou lá? 400? Ele não, né? Ele ficou, mas morreu, né? Mas quanto tempo o povo ficou lá? Mais de 400 anos. Então veja quanto tempo já se passou. E aí Deus chama Moisés e diz: tira meu povo do Egito. Eles estão lá há mais de 400 anos. Quantas gerações se passaram lá? E aí então Moisés vai lá e tira esse povo, caminha com eles. Alguns dias eles não querem entrar na terra prometida. Deus disse: então vão para o deserto, vão para a Arábia e comecem a fazer voltas lá ali, até que toda essa geração caia no deserto. Mais 40 anos. E aí então eles vão entrar, só que Moisés está fazendo o discurso agora. Veja quanto tempo passou para falar então dessas fontes. Que fontes? Onde é que ele bebeu? Para saber para onde foram eles. Bom, a gente já sabe que é tradição oral. Isso era muito forte na antiguidade. O pai não tinha celular para a gente ficar lá, né? Não tinha televisão. Aí chamava os filhos e o pai toda noite fazia isso, passava para os filhos a história dos seus antepassados, com precisão. Imagine, quando você repete uma vez uma história é uma coisa, mas quando você repete isso todos os dias, aquilo sempre ficou vívido na mente e no coração daquele povo. Então Moisés sabe pelas tradições, pela linhagem dos setitas, porque dos outros não queriam saber de Deus, mas dos setitas, que eram os descendentes de Sete, que foi assim que aconteceu, foi desta forma. Outras fontes escritas que nós não temos e não sabemos, mas provavelmente Moisés pode beber delas, e a própria revelação de Deus. Quer dizer, Deus apareceu. Moisés foi conhecido por Deus como aquele que falava o quê? Como é que Deus falava com Moisés?
Pode falar, gente, não fique com medo. Face a face. Face a face. Você já pensou como Deus falava com Moisés? Será que algumas lacunas assim, então, baixava a nuvem na tenda de Moisés, ninguém vai para lá. Deus está lá falando com Moisés. E aí Moisés diz, ó Deus, então eu estou escrevendo esse negócio aqui, eu estou fazendo aqui a genealogia, mas tem uma falha aqui, eu não sei para onde que eles foram. Deus, eles foram para tal lugar. Escreve aí. Deus revelou coisas para Moisés, para falar para ele, olha, esse povo precisa de uma identidade. Eles precisam saber de onde eles vieram e para onde eles vão. Eles têm uma incumbência, eles têm um propósito. Eles são para todas as outras nações testemunho de Deus. Enquanto os outros têm muitos deuses, vocês, Israel, têm um único Deus, o Deus verdadeiro. Então nós temos essas fontes que foram usadas para escrever essas tábuas, ou melhor, essa tábua das nações. Os motivos. Todos os povos descendiam de Moisés. Desculpa, ali não é de Moisés, é de Noé, tá? E seus 3 filhos. Veja ali o capítulo 10, verso 1. É que aqui a gente confunde Noé com Moisés várias vezes, tá? Então, se eu falar alguma vez Moisés, ou até mesmo escrever, eu vou explicar, tá bom? Então, veja o capítulo 10, verso 1. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Agora vai para o verso de número 20. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias e segundo as suas línguas, em suas terras e suas nações. E depois nós vamos então para o verso 32. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra, depois do dilúvio. Então, os motivos é para mostrar o seguinte, que Noé e seus 3 filhos, eles tiveram uma divisão para onde eles foram morar. Então há um motivo, né? E também uma verdade, nós somos do mesmo sangue e da mesma raça. No final a gente vai aplicar um pouquinho isso. O porquê e o que nós aprendemos com uma lista de genealogia. O que a gente aprende com isso, né? Mas dos princípios é, todos nós somos irmãos. Temos o mesmo sangue, né? Todos nós viemos primeiro de Adão. Mas depois que tudo foi destruído, nós também somos descendentes de Noé. Então, corre o mesmo sangue, né? Podemos ser diferentes. Alguns podem ter o olho puxado, outros podem ter a pele escura, outros muito clara. Mas todos nós viemos de um mesmo ancestral. Somos todos irmãos nesse sentido. Uma mesma raça. E aí também, eu já falei para vocês, mas é o cumprimento do capítulo 9, verso 1, que diz, melhor, sobre a multiplicação, né? Que Deus abençoou Noé, seus filhos, e disse para eles serem fecundos e multiplicar. Eles tiveram muitos filhos. Nós temos aqui 70 grupos de pessoas mencionadas. São de Jafé, o filho do meio, 14. Nós temos Cã, o filho mais moço, 30. E nós temos o Sem, que é o filho mais velho, 26. Né? E também aqui existe um propósito para ele não começar pelo mais velho, depois para o filho do meio e depois para o filho mais moço. Existe um propósito. Vocês podem ver que de Cã tem 30 grupos de pessoas mencionadas. Então nós já vamos falar um pouquinho sobre o porquê de Cã, que foi o amaldiçoado, né? Foi o Alex que falou sobre isso, sobre o que fez este filho mais moço, né? Descobriu a nudez quando ele havia tomado bastante, né? E ele riu da nudez do seu pai, enquanto os outros tiveram temor, né?
Ele não, ele riu, ele era assim, né? Então, ele foi amaldiçoado. E porque ele foi amaldiçoado, nós podemos ver as consequências dessa maldição, né? Então, são 70 grupos. De Canaã, né, nós temos, então, Jafé, para onde eles foram? Norte e Nordeste. Então, Jafé, eles subiram para o Norte e para o Nordeste. Imagine, da onde que é? Por que a gente precisa se localizar? Lembre que Moisés está nas campinas, nas planícies, antes de entrar na terra prometida que é Israel. Para onde foram os filhos de Jafé? Subiram. Foram para o norte. Eles foram habitar a Ásia Menor e a Europa. É para lá que eles foram. Cã foram para o sul, mas mais para a região da África e o sul da Arábia. E já os semitas foram também para o sul, né, para baixo, mas mais para o sudoeste. E então habitaram a Mesopotâmia e também o norte da Arábia. Então aqui nós já vamos ver para onde que eles se espalharam. Mas eles se espalharam assim rapidamente? Não. Nós temos o capítulo 11. O que acontece no capítulo 11? A Torre de Babel. É depois de Deus intervir que eles são espalhados para todas essas, ou para todos esses lugares. Mostrar também a origem dos povos inimigos de Israel. Por isso falar mais de Cã. Quem foram os filhos de Cã? Cã foram os egípcios, foram os babilônicos, e os babilônicos foram que levaram o povo de Deus para a Babilônia, né? E ficaram 70 anos lá. Isso muito lá na frente, mas foram inimigos do povo de Deus. De Cã também vieram os assírios, que destruíram o reino do norte em 722. Os filisteus, o povo que nos primeiros reis de Israel, também foram, quando Moisés saiu do Egito, levou aquela multidão, podemos dizer, quase 2 milhões de pessoas pelo deserto. Ele não quis passar perto da terra dos filisteus, porque os filisteus iriam fazer guerra. Mas futuramente os filisteus, tempo dos juízes principalmente, tempo de Davi e o tempo de Saul, os filisteus foram os piores inimigos de Israel. Lembram do gigante filisteu? Como é que era o nome dele? O Golias. Então, um dos propósitos aqui dessa tábua das nações é falar: olha, os filhos de Cã foram sempre inimigos de Israel. Por isso eles fazem esta oposição. O que aconteceu também lá no passado com 2 irmãos, Abel e Caim? O que motiva a ira entre irmãos, podemos dizer assim? Porque eles são irmãos. O que é? Como? O ciúme, a inveja. É isso mesmo. Quando Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou de Caim, por que o Caim não foi lá e falou um monte de coisa para Deus? Ele não faz isso. Ele vai lá e mata o seu irmão Abel. Por que Cã odeia o seu irmão, o Sem, por que isso ficou entre eles? Inveja. Um tem que servir o outro. Mas eu não quero servir. E aí vem a soberba. E porque vem a soberba, a inveja, isso faz guerra entre irmãos. Nós temos aqui então os inimigos do povo de Deus, e é por isso Gênesis capítulo 10, e Moisés fala: olha, eu vou falar mais dos descendentes de Cã, porque os descendentes de Cã farão oposição ferrada
contra o povo de Deus. Esses povos vieram da descendência. E por fim os cananeus. Quem foram os cananeus? Foram aqueles que habitaram na terra. Capítulo 12. Sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Só tem uma coisa, Abraão. Essa terra está povoada. Quem estão, ou quem é que está nessa terra? Os cananeus, os jebuseus, os ferezeus e todos aqueles zeus ali. Estão tudo lá. Eles não vão deixar vocês entrar e, tá bom, desculpa, a gente estava aqui nessa terra, a gente vai sair, nós sabíamos que era sua. Não, eles vão guerrear contra vocês. E quando a guerra não surtir efeito, eles vão fazer uma outra coisa. Eles vão colocar as suas mulheres para casar com os seus filhos. E para misturar as raças. E essas mulheres vão levar os filhos de Israel a pecar contra Deus. Satanás tem várias formas de corromper, de acabar, né? A gente já viu isso claramente aqui em Gênesis, quando os filhos de Deus casaram com as filhas dos povos. O que aconteceu? Foi por ali que começou a tamanha destruição, que foi o dilúvio. Nós temos que ter cuidado com o casamento nisso, porque ele destrói. Preparar o leitor para a chegada então de Abraão. Essa é uma das incumbências aqui. Vamos lá, versículo 1 até o verso 5, nós não vamos ler de novo os nomes, porque a gente se embaralha tudo aqui quando fala esses nomes esquisitos, mas vamos falar então a respeito do filho do meio, o Jafé, né? Do verso 1 ao verso 5. Essa descendência dos filhos do meio tiveram pouca relação com Israel. Pouca relação. Eles foram mais para as ilhas, né, do norte. Eles foram povoar a Europa, a Ásia Menor. Então eles tiveram pouca relação. Veja, o problema maior foi entre os semitas e os cananitas. Esses foram os que maior tiveram os embates. Mas os filhos de Jafé, não, eles subiram. E eles são os conhecidos como gentios. Quem são esses povos? O povo marítimo, que habitaram em ilhas, até subir a grande ilha, ou continente, então, asiático, europeu. Os medos, os turcos, os espanhóis, os cretenses, os chiprenses, os gregos, todos eles descendem de Jafé. Quando é que esses povos se tornarão importantes? Alguém sabe? Há algumas referências bíblicas a respeito deles. Eles serão conhecidos como? Quando eu sou muito querido com alguém, as pessoas dizem: nossa, Maurício, você é um gentil. Você é gentil. Eles serão conhecidos como gentios. Quem é que vai pregar para os gentios? Paulo. Mas ainda antes, há outros que vão para os gentios pregar. Mas Paulo se torna o maior bandeirante do Evangelho, a qual ele faz 3 viagens missionárias para os povos marítimos. Pregar o Evangelho para essas ilhas e para o continente. Dizem que Paulo chegou até a Espanha pregando o Evangelho. Dizem. Nós não sabemos certo disso, mas é possível que chegou até a Espanha em uma das suas viagens missionárias. Então, Jafé, ele fica como que apagado durante um bom tempo, sem relação com os 2 outros irmãos que ficaram para o sul.
eles ficam longe dessa briga. E depois eles têm um objetivo: pregar o Evangelho. Veja, o Evangelho foi para a Europa. Da Europa, muito tempo depois, houve uma revolução, podemos dizer assim. Foram para os Países Baixos, os Países Baixos vieram para os Estados Unidos, dos Estados Unidos vieram para o Brasil, até chegar aqui. Então, nós temos muita relação com esse povo, Jafé, os gentios. Então, é a primeira vez que nós temos essa palavra sendo mencionada na Bíblia, que se refere, então, a gentios. Então, Paulo em futuro aqui. Nós temos os filhos de Cã. Do verso 6 ao verso 20, ocupando a maior parte do capítulo 10 de Gênesis, nós temos os inimigos dos semitas. Quem foram eles? Então, nós temos, ele é o filho mais moço, aquele foi amaldiçoado. Isso está ali no capítulo 9, Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Então ele é amaldiçoado, e por causa da maldição também ele inveja, É um povo que se torna mais hostil com Israel. 4 filhos de Cã: Cush, e de Cush vem o Nimrod, o mais importante e poderoso guerreiro e caçador da antiguidade. Nimrod também aqui está preparando a chegada de Nimrod. Por quê? Porque é de Nimrod que vem também depois a história da Torre de Babel. Veja, o capítulo 10 está preparando as histórias. Por que esse povo tentou fazer isso? Erguer uma coluna, chegar até Deus com suas próprias forças. E veja o que é que ele fez. Um construtor de cidades. Não era esse, parece, que dá para entender nas Escrituras? Que ele deveria construir cidades e fazer com que essas cidades se tornassem o quê? Célebre. Mas alguém construiu. Mas não é só isso. O ajuntamento de um povo. Vocês já viram? Deixa eu ver se vocês... Isso não está no nosso roteiro, dos nossos estudos aqui. Quando tem um piá só, vamos falar de piá. E ele está sozinho pela rua, ele olha um lixeiro, bem bom de virar numa ladeira. Ele não vai fazer isso sozinho. Por que não faz isso sozinho? Ele está sozinho. Mas se ele está nos 10, um já diz assim: vamos virar esse lixeiro, fazer ele descer lá embaixo. Deus me dá. Vamos fazer bagunça? Outro, vamos! Quando estão juntos, faz o quê? O que mais faz? A ideia das nações e das cidades, no começo, foram mais ou menos essas. Parece que Deus, Deus está dizendo assim: se espalhem, não se ajuntem. Porque a dureza do coração do humano, um junto com o outro, dá força para fazer o que é errado diante de Deus. Deus não é contra a família, um ajuntamento, por exemplo, mas Deus é contra grandes lugares onde a afronta contra Deus aumenta sempre. Nimrod faz aquilo que Deus não queria. Começa a ser construtor de cidades. E essas cidades se tornam impenitentes. São cidades que não querem nem saber de Deus. São cidades que dizem assim: nós temos tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de Deus. Então o Nimrod, ele não é à toa que ele é colocado aqui em proeminência, mas ele foi um construtor de cidades, um poderoso guerreiro, mas não para o bem. Apesar do texto dizer diante do Senhor, mas essa palavra também ela pode ser em oposição. Pode ter sido um grande opositor. E é o que dá para entender depois disso. Vamos tornar célebre o nosso nome. Que Deus fique de fora disso. O ajuntamento, não para o bem, não do povo de Deus,
só torna ainda pior o sermão. Deixa eu ver se eu consigo esclarecer isso para você. Quando a gente fala de alguns tipos de pecados, né? Olha só o que está acontecendo na cidade e tal. Cidades grandes, onde o povo se junta, e ainda demora um bom tempo para esses tipos de pecados chegarem nas cidades pequenas. Vocês estão entendendo a minha lógica? Onde há muita gente, aquilo parece que se torna uma força para que outros pecados sejam cometidos. E aí é por isso que às vezes a gente diz assim, nossa, a violência da cidade grande, né? Será que é só porque tem muito mais gente lá? Não é só por causa disso. Por que na cidade pequena ainda não chegou esse tipo de violência? Nossa, a gente só via em cidades grandes. Agora a gente está vendo por tudo. Alguns pecados que eu não vou mencionar aqui, mas você já deve saber do que eu estou falando. Que tal? Você vai para uma cidade grande, você vai em todo lugar. Em cidade pequena, não. Por quê? Porque não estão nem aí. Se eu faço, se eu não faço. Mas já em cidades pequenas, não estão. É mais ou menos isso que eu quero dizer para vocês. Quando eu estava vendo isso, eu estava pensando nesse negócio. Quando se junta muita gente, não para o bem, isso se torna uma maldição. Bom, a gente já sabe das tragédias que aconteceram no ajuntamento no dia 24. Não é? Alguns lugares o povo bebeu, e aí quando bebe, né, fica fora de si, e o que aconteceu foi tragédias. E não apenas aqui em Coronel, né? Acho que foi a Sueli que estava, mora perto do UPA, né? Diz que só conta para nós o que, sim, sem tocar nos... Mas o que você viu assim só naquele... Só em poucos minutos ali, chegou um morto ali com 15 facadas. Uma pessoa morta. Uma pessoa morta e uma criança afogada. Uma criança afogada. E, de repente, uma turma de meninos correndo na rua. Diga, soco. Então foi em pouco tempo que você viu ali, né? Se veja, a situação que é para ter um tempo de festa, um tempo de alegria, um tempo de ser briga aqui. Nós fomos muito tempo atrás, né, a gente foi para a praia junto com os irmãos na igreja. Faz tempo isso, não lembro nem quanto tempo. Aquela vez que vamos projar, quanto tempo faz isso? E a gente foi para a praia na virada do ano. Eu nunca faço isso, dessa vez a gente foi, né? E daí o pessoal estava comemorando ali, né? Daqui a pouco o pessoal de cima, assim, nos apartamentos, começaram, em vez de jogar os rojão para cima, começaram a jogar com o povo que estava embaixo. Né? E daí a pouco, briga aqui, briga lá, o pessoal, gente, vamos embora daqui, aqui, ó, né? Como é que pode, né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente começa a ficar antenado com essas coisas. Aquilo que eu falei alguns dias atrás, que o povo parece que não tem mais cerveja no mercado, de tanto que carregam seus carrinhos. Não tem mais bebida alcoólica para pegar, porque esse é o tempo que as pessoas se preparam para eu vou beber, até cair. O que acontece quando se entregam a bebida? Tragédias. Mas isso são coisas que nós vemos porque foram tragédias maiores. E as outras tragédias que aconteceram dentro de lares? E as brigas que aconteceram por causa de beber demais? O ajuntamento para o mal, ele só piora o ser humano. Ele foi um construtor de cidades. Babel, depois se torna Babilônia. Nínive, aquela cidade impenitente. Vocês lembram de onde que vem Nínive? Gente, eu não tenho horário aqui, mas vocês precisam. Que horas que é? Já são 10? Então já vamos terminar. Nínive, uma capital da qual Jonas é enviado.
E ele foge. Por que ele foge? Porque Nínive era terrível contra o povo de Deus. Passava com seus carros de ferro por cima do povo. Eles faziam atrocidades. Ele foi o construtor de Nínive. Essas cidades se tornaram muito pecadoras. Muito mesmo. Misraim é da onde vêm os egípcios e os filisteus, inimigos também do povo de Deus. Canaã, a terra da qual os israelitas um dia iriam ser donos. E até hoje abriga em Canaã. Até hoje abriga em Israel, onde eles estão. Os cananitas não abandonaram. Os palestinos, podemos dizer assim, eles não abandonam a terra. Eles dizem é deles. E os israelitas dizem, Deus nos deu essa terra. E porque eles não limparam os cananitas dali, quando Deus havia dito, vocês têm que acabar com todos. Hoje ainda existem aquelas nações. Deus não queria que eles fossem mortos. Deus queria que eles saíssem da terra apenas. Porque é aquilo que a gente chama de posseiros. Eles dizem que é deles. Mas Deus, que é o dono da terra, diz, não, Israel é o dono. Vocês são apenas posseiros. Sendo posseiros, tem que sair. Não saíram, a guerra foi tramada. Os filhos de Sem. Do verso 21 ao 31, nós temos aqui os filhos do mais velho, né, o primogênito, o Sem, da qual vem a nação, da qual vem a genealogia de Jesus. E um deles é o que aparece mais, e no capítulo 11 você vai entender o porquê. Porque é de Éber que vem depois, em várias genealogias, vem Terra, por fim Naor, e depois Arã, e depois Abraão, ou Abraão. Então nós temos aqui essa, e aí que vem os hebreus, de Éber. Arfaxade, vem Selá, Éber, então é isso no verso 24, gerou a Salá, e Salá gerou a Éber. Né? Éber gerou a Peleg, e aqui tem uma coisa interessante aqui, que diz assim, deixa eu achar aqui. A Éber, verso 25, nasceram 2 filhos. Um teve o nome de Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. O que foi que aconteceu? Algumas questões que a gente levanta aqui. Foi nesse tempo, veja, parece ser contrário àquilo que os cientistas dizem, que a Terra era um lugar só, era um continente só. E ele então se dividiu. Você vê que o relevo, né, do Brasil e da América, ela parece que se encaixa com a África. Né? Então dizem os estudiosos que era um só continente. Será que foi isso que aconteceu nesses dias? Mas isso provavelmente levou, dizem os cientistas, milhares de anos. Mas existem algumas explicações de alguns homens que dizem que a Terra ela tem aparência de velha. Mas na verdade ela não tem essa. Ela não é velha assim. Ela tem alguns milhares de anos só. E não milhões, e não bilhões. Ela foi criada, né, por Deus. Então imagine, a galinha, o que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Galinha. A galinha tem quantas horas tem quando ela foi criada? Alguns minutos, né? Mas ela tem a aparência de alguém que é adulto. Uma galinha adulta. Quando Adão foi criado, quantos minutos ele tinha? Alguns minutos. Mas ele era o quê? Já tinha uma idade. Ele não foi criado criança. Assim nós também, existem alguns homens, inclusive cientistas, que entendem que o mundo foi criado com aparência de velho, ou maduro. E aqui diz o seguinte, porquanto nos seus dias se repartiu a terra. Será que foi isso que aconteceu aqui? Bom, uma das possíveis, né,
questões pode ser essa. Mas o que mais pode ser identificado aqui é que houve a divisão entre esses povos. Talvez falando do capítulo de número 11, aonde as nações foram espalhadas. Pode ser. Existe ainda uma terceira, mas nós nem vamos falar. Os povos se separaram. Continentes se separaram ou os povos se separaram. E aí nós temos o verso 32, que é um resumo. São essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra, depois do dilúvio. Ok? Então o que a gente pode aprender com tudo isso? Veja, alguém pode dizer, dá para tirar alguma coisa da genealogia? Dá sim. A base legal para se dizer que somos irmãos. Temos o mesmo sangue e somos a imagem de Deus. Por isso, o racismo deve ser combatido pelos filhos de Deus. Isso mesmo. Vocês sabem que, mesmo nos Estados Unidos, um povo cristão, é difícil de você entender que nos Estados Unidos, um povo cristão, muitos deles que eram cristãos, eles foram muito racistas com os negros, né, ou com outros povos. Então, nós viemos todos do mesmo lugar. Nós somos todos, temos dentro de nós, né, isso já foi provado pela ciência, que a gente veio de um descendente, de um ancestral só. Não cabe da gente, só por conta da cor da pele, ou mesmo ser homem ou ser mulher, tratar os outros de forma inferior. É interessante como esses movimentos feministas e outros combatem tanto o cristianismo, sabendo que o cristianismo é alguém que não discrimina isso, que faz oposição, inclusive, à discriminação. O racismo deve ser combatido pelos filhos de Deus. O cristão sabe de onde veio e o valor dos seus irmãos. O segundo ensino para nós é a permanência da tendência do ser humano de se rebelar contra Deus. Veja, Deus já havia destruído o mundo. E estava na memória, ainda estava fresca dos seus pais, que o mundo foi destruído por conta do pecado. Mas eles continuam a se rebelar contra Deus. Nimrod começa a juntar povo para fazer oposição contra Deus. O orgulho, a inveja, os pecados no coração do ser humano, eles são revelados cada dia mais. O povo continua. Veja, essa história de que o mundo vai melhorar, o mundo não vai melhorar. O mundo vai piorar. Porque essa é uma tragédia dentro do coração do ser humano. Ele só piora. Ele não melhora. Por isso, irmãos, o cuidado que os pais devem ter com seus filhos. A tendência do seu filho não é ir para o encontro de Deus. Eu conheço a Deus, está tudo bem. Eu e meu esposo, nós somos do Senhor. É o que a gente pensa. Mas os nossos filhos têm uma tendência de se rebelar contra Deus, de ir para longe de Deus, de chegar daqui mais um tempo, quando passa toda a infância, chegar na adolescência, na juventude e dizer, eu quero mais, eu quero esse mundo. Olha o quanto ele brilha, olha o quanto ele é bom. Não, mas um dia vai voltar. Será? Hoje é o dia de você trabalhar, pai e mãe, para que os seus filhos estejam aqui, na casa de Deus. E às vezes contra a vontade, verdade. Mas é o dia deles estarem aqui. Não brinque de ser pai e ser mãe. Leve-os até a presença de Deus. Fale, eu não quero problema, porque agora eles querem outras coisas. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Há uma tendência enorme dos nossos filhos se rebelarem contra Deus.
Caim criou uma nova religião. Do jeito dele. É assim que Deus vai me aceitar. Do jeito que eu quero. Oferecendo o que eu quero. Lameque redefiniu o casamento. Não é só mais uma mulher, é mais mulheres. Os Néfilins marcharam, ou melhor, mancharam a terra com sangue. Foram poderosos, homens de guerra. Cã veio em roda, novas cidades em uma torre. Todos querem destronar Deus. Você acha que o nosso coração não é igual? Nós temos uma luta dentro de nós porque nós queremos tirar Deus do centro e Deus do trono. Jesus não pode. É por isso as nossas guerras. É por isso que nós sofremos, porque nós deixamos não o Senhor reinar, mas o nosso eu. Essa guerra sempre aconteceu. E por fim, a fidelidade de Deus e suas promessas. Não destruirei mais o dilúvio. Eu mandarei. O meu filho virá. E ele salvará aqueles que se rendem. Vocês acham que a coisa não ficou pior depois? Vocês acham que até hoje o cálice de Deus não está cada vez mais cheio? Mas pela misericórdia de Deus, através do Filho dele, ele ainda está poupando esse mundo, por uma promessa que fez lá no passado. Eu não destruirei mais esse mundo. Mas por uma misericórdia e a paciência de Deus, dizendo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Nós aprendemos tudo isso no capítulo 10. Algumas coisas. Eu queria que você pensasse, já que estamos nos aproximando do final de ano, né? Que tal você pensar com relação à sua família? Você tem feito tudo para lutar contra esse mal de Caim dentro da tua vida, dentro da minha vida? Você está lutando contra isso? Ou você está achando que só porque você é filho de Deus, esse mal não está em dentro? Ele está. O Caim está dentro de todos nós. E você precisa do Senhor. Você está lutando para os seus filhos conhecerem a Deus? Isso é uma luta todos os dias. Você está lutando? Pense bem. Lute e lute mesmo. Mas eu não lutei tanto nesse ano. Que tal você mudar teu pensamento? Mas daí eu vou ter alguns tipos de dificuldade de casa. É melhor você ter dificuldades dentro de casa do que daqui a um tempo você perder. Mas quem sabe você precise... Nunca teve essa oportunidade de fazer isso, né, quando eles eram pequenos, né? Não conhecia Jesus. Eu queria muito que o ano de 2022 fosse um tempo de... Eu estava pensando nisso antes, como fazer um culto da família, né? Da qual você vai poder trazer seus filhos, noras, parentes, e a gente vai falar do amor de Deus aqui. Quem sabe, né? Eu acho que isso é tudo bem possível. Fazê-los conhecer. E sabe, seja um tempo de colheita para a igreja, daqueles que estão perdidos dentro das nossas famílias, né? Você tem que pensar nisso. Nós precisamos ter urgência nisso. Tá bom? Vamos ficar em pé? Vamos falar com Deus? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta manhã. Eu quero agradecer porque o Senhor deixou escrito, deixou dito para nós, deixou claro de que se nós não estamos contigo, nós fazemos oposição ao Senhor. Não adianta estar em cima do muro, nós precisamos estar do lado do Senhor. Abençoe, Deus, cada família aqui representada. Hoje falamos de várias famílias, 70 famílias, grupos de pessoas.
Alguns poucos serviram o Senhor. Outros fizeram oposição contra o Senhor. Nós não queremos que os nossos filhos façam oposição ao Senhor. Nós queremos que eles sejam amigos. Nós queremos que eles sejam filhos de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a certeza de que o Senhor vai nos agraciar nesse ano, com a vinda dos nossos filhos, nossos parentes, marido, esposa, até o Senhor. Ajuda-nos a fazer isso, Senhor. Obrigado por ter escrito e nos mostrado essa tábua das nações. Nos mostrar que o Senhor tem o controle de todas as coisas, mas ai daqueles que se rebelam contra ti. Abençoa, Deus, que neste domingo possamos servi-lo em tudo e engrandecer o teu nome. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Deus abençoe vocês até a noite. Vamos estar por aqui, tá bom?